Investir é muito mais do que números e gráficos. É uma decisão consciente de construir o seu futuro. Hoje, em exatamente 10 minutos, eu vou conduzir você por uma aula clara, didática e inspiradora sobre investimentos. Por que investir é crucial? Como pensar no longo prazo? A diferença entre gastar e investir? O poder dos juros compostos? Por que começar cedo? Como lidar com riscos? A importância da diversificação? A disciplina financeira? Os erros mais comuns de iniciantes? Conselhos práticos para começar hoje e um encerramento para você nunca mais adiar seus planos. Vamos começar pela base. A importância de investir. Guardar dinheiro é bom, mas não basta. A inflação corrói, silenciosamente, o poder de compra de cada real parado. Ao investir, você transforma suas economias em um motor de crescimento, capaz de superar a inflação ao longo do tempo. Investir é a ponte entre o seu trabalho de hoje e a vida que você quer viver amanhã. É o plano que viabiliza sonhos concretos. A casa própria, a educação dos filhos, uma aposentadoria confortável e digna. Sem uma estratégia de investimento, você deixa o seu futuro ao acaso, exposto a imprevistos, custos crescentes e metas que parecem sempre mais distantes. Com uma estratégia, você constrói proteção, cria oportunidades e ganha autonomia para decidir a vida pelo seu propósito, e não pelas limitações do seu bolso. Agora, a mentalidade de longo prazo. A característica mais importante de um investidor de sucesso não é um intelecto genial, nem a capacidade de prever o futuro, é a paciência. Investir não é uma corrida para ficar rico rapidamente, é uma maratona de construção consistente de riqueza. Como plantar uma árvore? Você planta a semente, rega com disciplina, dá tempo ao tempo e colhe frutos nas estações certas. Os mercados sobem e descem. As manchetes agitam o humor do dia. Para o especulador de curto prazo, isso é ansiedade. Para o investidor de longo prazo, é ruído. Quando o seu horizonte abraça décadas, quedas deixam de ser pânico e se tornam oportunidades. O foco não está no próximo mês, mas no próximo ciclo. É essa perspectiva que protege você das tentações de vender no medo e comprar na euforia. Seguimos para a diferença entre gastar e investir. Gastar compra satisfação imediata. O celular novo, o jantar sofisticado, a viagem de fim de semana. Tudo isso pode ser parte de uma vida equilibrada, mas não aumenta seu patrimônio líquido. Investir, por sua vez, pospõe parte do consumo presente para multiplicar seu potencial de consumo futuro. É trocar o agora pelo melhor depois. Comprar ações que pagam dividendos, investir em fundos que valorizam ao longo do tempo, construir uma carteira que gere renda e crescimento. Isso é investir. A chave está no equilíbrio. Não é se privar de tudo, mas ser intencional. Antes de uma compra, pergunte: isso me aproxima ou me afasta dos meus objetivos de longo prazo? Ao deslocar conscientemente parte da renda do consumo para o investimento regular, você envia um recado claro sobre suas prioridades. Construir segurança real em vez de colecionar prazeres efêmeros. Vamos ao coração matemático do investimento. Juros compostos. Os compostos são o mecanismo pelo qual seus ganhos passam a gerar novos ganhos, criando um efeito bola de neve. No início, a diferença é sutil. Com o tempo, é transformadora. Pense assim: não é só o seu principal que cresce, são também os rendimentos reinvestidos que começam a trabalhar, e então os rendimentos desses rendimentos, e assim por diante. É por isso que reinvestir dividendos e juros é tão poderoso. Em horizontes longos, a curva deixa de ser linear e se torna exponencial. E esse é o ponto-chave. Tempo é o ingrediente mais valioso. Mais do que o valor inicial, o tempo potencializa a capitalização. Por isso, o melhor aliado do investidor é o relógio, não o cronômetro. Daí a importância de começar cedo. Começar cedo quase sempre vence começar maior.
Não espere o salário dos sonhos para dar o primeiro passo. Comece com o que você tem agora. Contribuições modestas, repetidas com disciplina, tornam-se montantes relevantes com os anos. Cada ano de atraso é um ano de crescimento perdido, que exige mais esforço no futuro para compensar. É como a frase clássica: o melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor é hoje. Começar cedo é presentear o seu eu futuro com mais tempo de composição. E tempo no investimento vale ouro. Falemos de riscos, porque todo investimento carrega risco. Risco é a possibilidade de o retorno ser diferente do esperado, inclusive negativo. Existe risco de mercado, de inflação, de negócio. Evitar todo risco não é solução. Em geral, significa aceitar retornos tão baixos que, descontada a inflação, você anda para trás. O segredo é gerenciar risco com inteligência. Como? Primeiro, invista apenas o dinheiro que você não precisa no curto prazo. Tenha um fundo de emergência equivalente a 3 a 6 meses de despesas, mantido em local seguro e líquido. Isso evita vender investimentos em momentos ruins por necessidade. Segundo, eduque-se. Entenda o que compra, por que compra e quais são as premissas. Terceiro, alinhe o risco à sua tolerância. Idade, situação financeira e temperamento contam. Jovens tendem a suportar mais risco. Quem está perto da aposentadoria, menos. Um plano que deixa você dormir bem é um bom plano. Chegamos à diversificação. Não colocar todos os ovos na mesma cesta. O objetivo não é acertar o único ativo vencedor do ano, e sim reduzir a volatilidade e o risco de perdas catastróficas, alcançando retornos mais consistentes ao longo do tempo. Ações podem oferecer crescimento, renda fixa, estabilidade e previsibilidade. Imóveis e fundos imobiliários, renda e proteção parcial contra a inflação. Exposição internacional, ciclos diferentes e proteção contra choques locais. Fundos de índice e ETFs são ótimas portas de entrada, pois proporcionam diversificação ampla com baixo custo e simplicidade operacional. Em vez de tentar prever o próximo setor da moda, você constrói uma base resiliente, que atravessa ciclos com equilíbrio. Nada disso funciona sem disciplina financeira. Estratégias sofisticadas perdem para hábitos simples, repetidos à exaustão. Automatize seus aportes. Pague-se primeiro, como se fosse uma conta essencial. Ao programar transferências recorrentes para seus investimentos, você tira a decisão da frente do impulso e protege sua rota. Gerencie o orçamento para gastar menos do que ganha. Rastreie despesas, identifique vazamentos e realoque recursos para o que importa. Disciplina também protege contra as emoções. Euforia em mercados em alta, pânico em mercados em baixa. Continue investindo nos momentos difíceis. O preço médio joga a seu favor. E evite correr atrás da última tendência. A consistência, ao longo do tempo, é o maior diferencial. Vamos evitar alguns erros comuns de iniciantes. Primeiro, tentar acertar o timing do mercado. Prever quedas e fundos de curto prazo é uma tarefa quase impossível, mesmo para profissionais. Na tentativa, muitos perdem os melhores dias de alta e comprometem o retorno de anos. Melhor é permanecer investido e focado no longo prazo. Segundo, seguir dicas quentes e manadas. Sem entender o negócio, a avaliação e os riscos, você não investe, você aposta. Terceiro, ignorar o fundo de emergência. Sem ele, qualquer imprevisto obriga à venda no pior momento. Quarto, superconcentração. Apostar demais em uma empresa ou setor expõe a riscos desnecessários. Diversifique e mantenha o plano. Conselhos práticos para começar hoje. Passo 1. Organize sua casa financeira. Faça um orçamento simples. Entenda entradas e saídas e defina quanto pode investir por mês. Corte gastos não essenciais para liberar combustível, suas economias, para o motor dos investimentos. Passo 2. Construa o fundo de emergência, 3 a 6 meses de despesas, separado da conta corrente e fácil de acessar. Passo 3.
Defina objetivos claros e prazos: curto, médio e longo. O horizonte define o risco adequado. Passo 4. Abra uma conta em uma corretora de baixo custo. Escolha fundos de índice ou ETFs diversificados e configure aportes automáticos recorrentes. Passo 5. Comece. O valor inicial importa menos do que a decisão de iniciar e a disciplina de continuar. Reinvista os rendimentos, revise o plano periodicamente e mantenha o foco no que você pode controlar: aportes, custos, diversificação e horizonte. Encerrando, eu quero que você internalize 3 verdades simples. Primeira, investir é um ato de responsabilidade com o seu eu futuro e com quem você ama. Segunda, tempo e disciplina superam genialidade e palpites. Terceira, pequenas ações consistentes, iniciadas hoje, têm poder extraordinário quando combinadas com juros compostos. Você não precisa de sorte nem de fórmulas secretas. Precisa de clareza, paciência e constância. Então, respire fundo e tome a decisão. Defina seus objetivos. Proteja-se com um fundo de emergência. Escolha instrumentos simples e de baixo custo. Automatize seus aportes e permita que o tempo faça o trabalho pesado. Invista em você, na sua família, no seu legado. O amanhã que você deseja começa com a escolha que você faz hoje. E hoje, você escolhe investir. Obrigado por me acompanhar nesta aula. Agora é com você. Dê o primeiro passo, ainda hoje, e nunca mais pare. O futuro pertence a quem o constrói com propósito e disciplina.